Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Lima e é com muita satisfação que eu dou início agora aqui pelo portal Silvio Santos a gravação do nosso intensivo preparatório para o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Nós vamos ter então 3 aulas para tratarmos através da resolução de questões da Banca Fundação Carlos Chagas a parte referente ao seu edital de raciocínio lógico e quantitativo. Excelente oportunidade, remuneração acima dos R$20 mil, mais de 20 vagas em disputa. Então, o que te impede de assumir essa vaga? Nada, não é mesmo? Aqui pelo portal, eu tenho certeza que vocês vão ter uma super preparação, focadaça aí na resolução de questões dessa banca tão tradicional, tão importante. Então, vamos começar a brincadeira? Deixa eu te mostrar aí, pegue seu material, já selecione aí, né? Trabalhe com algumas questões se possível. Se você ainda não tem a ideia sobre alguns pontos da matéria, se você precisar revisar, fique tranquilo, porque todas as questões que vão aparecer no seu PDF serão resolvidas e comentadas em detalhes aqui ao longo das nossas aulas em vídeo, perfeito? Moçada, olha só, dentro desse nosso primeiro encontro, então, as questões que nós iremos trabalhar aqui, elas vão tratar desse ponto do seu edital. E tem que ver lá como noções sobre lógica. Então nós vamos falar sobre as proposições, conectivos, equivalências, argumentos, diagrama e conjuntos. Apesar de ter vindo uma pegada meio diferente do que a FCC costuma colocar nos seus editais, a gente entende que é basicamente o que eles já fazem, tá? Muitos alunos questionando porque a gente já tem um esqueleto padrão de editais aí que a Fundação Carlos Chagas costuma colocar nos seus concursos, mas dessa vez vieram com palavras um pouquinho diferentes, digamos até de maneira mais clara, que é o que muita gente às vezes questiona, né, nos editais da FCC, que muitas vezes eles não deixam claro o que de raciocínio lógico acaba sendo cobrado. Aqui, acho que o edital bem honesto, deixando bem claro que eles vão tratar da parte da lógica proposicional, que é o que nós vamos focar aqui então dentro dessa nossa primeira aula. Só para reforçar, o edital então da parte de raciocínio lógico, que vão ser então esses 3 encontros que nós vamos ter, nessas 3 aulas nós iremos tratar desses pontos que aqui estão. A parte de noções de lógica e o item 2, que é onde pega a parte de matemática mesmo, né? Eles colocaram aqui a parte de médias, proporcionalidade, porcentagem, sequências aritmética e geométrica, gráficos e tabelas e um finalzinho aqui tratando da parte de noções sobre contagem e probabilidade. Lembrando que a gente dividiu então aqui esse nosso intensivo como se fossem 2 matérias, vamos colocar, o raciocínio lógico e quantitativo, onde nós vamos ter então os 3 encontros para tratar desses pontos que eu apresentei para vocês aqui, e a parte de matemática financeira, que nós também trabalharemos em 3 encontros à parte com a resolução de questões da FCC. Perfeito? Vamos começar então, pega aí seu material e vá fazendo comigo as anotações, vou deixar para vocês aqui sempre as regras para a gente ir revisando e para que vocês possam ir fazendo as anotações que julgarem pertinentes. Vou começar com essa questãozinha que está aqui, que foi aplicada em julho de 2018, concurso aplicado para o TRT da 2ª região, que é o TRT São Paulo. Essa questãozinha que está aqui veio dizendo o seguinte, olha, se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então seu motorista será multado. Uma afirmação equivalente à afirmação anterior é, e aqui vem então as alternativas. Vejam, essa questão que está aqui, ela trata então da parte de equivalência, e a gente sabe que é uma forte pedida sempre nas provas da FCC, tanto que vocês vão perceber que o volume de questões que nós temos aqui nos últimos anos é realmente considerável. Então é uma boa aposta para a prova de vocês. E no que se refere à equivalência de uma sentença que traga conectivo se então, que é o que nós temos aqui, a gente vai ter que observar que existem basicamente 2 regras importantes. Uma que nós chamamos de contrapositiva, que é quando a gente transforma o conectivo se então no próprio conectivo se então, e vamos ter também a possibilidade de transformarmos o conectivo se então no conectivo ou. Vale a pena sempre vocês darem uma olhada então nas alternativas para ver o que eles apresentam como opções. Vocês vão perceber que na letra A eles trazem conectivo se então, letra B traz conectivo e. Então a letra B é uma alternativa que automaticamente você já pode descartar. Tá vendo aqui? Olha, eles apresentam o conectivo e. Por um processo de equivalência, o conectivo se então não vai se transformar no conectivo e. A gente vai ver aqui ao longo do nosso intensivo que se então e e são conectivos opostos. Então, caso a questão tratasse da ideia de negação, aí sim faria sentido você trabalhar com a ideia do conectivo e. Para o que foi apresentado aqui, a letra B já está fora. Letra C traz conectivo ou, letra D traz conectivo se então, e a letra E fala que o motorista só será multado se o veículo ultrapassar os 50 km por hora. Então a gente vai perceber que das alternativas que a gente tem aqui,
Uma boa opção para vocês testarem seria com o conectivo sim então. Por quê? Se você perceber que a equivalência se dá com o conectivo sim então, aí então você vai dentro das alternativas que nós temos aqui identificar qual é a correta. Se no entanto você perceber que com o sim então não deu certo, por exclusão eu acabo ficando com a alternativa que está indicada na letra C que traz o conectivo ou. Então eu vou fazer aqui trazendo como se a gente fosse trabalhar com a contrapositiva. Qual que é a ideia da contrapositiva? A ideia da contrapositiva é a ideia de você negar as duas partes e depois inverter. Algo que eu vou sempre comentar com vocês aqui ao longo dessas nossas aulas é que o conectivo sim então ele não é comutativo, ou seja, o conectivo sim então não admite que você simplesmente troque a ordem das proposições integrantes. O processo de equivalência com o conectivo sim então se dá através da regra da contrapositiva, que é uma jogada dupla que a gente fala, né? São dois movimentos, vocês têm que inverter as duas partes, ou melhor, vocês têm que negar as duas partes e depois inverter. Então vamos dar uma olhada aqui como que ficaria essa nossa sentença. Se eu pegar o que está no final e mandar para frente negando, a minha segunda parte, o que a gente chama de consequente, ou que a gente chama também de condição necessária na condicional, que nesse caso é a sentença seu motorista será multado, se eu for jogar essa sentença para frente negando, eu passo a ter se seu motorista, aí eu tenho que negar isso, né? Seu motorista será multado. Então eu vou desmentir dizendo que se seu motorista não foi multado, então aí o que nós temos lá no início, eu vou mandar para trás negando. Onde foi dito aí que o veículo ultrapassa os 50 km por hora, como que eu faço para desmentir que o veículo ultrapassa os 50 km por hora? Dizendo simplesmente que o veículo não ultrapassa os 50 km por hora, perfeito? Então fica, se seu motorista não foi multado, então o veículo não ultrapassa ou não ultrapassou os 50 km por hora, certo? A questão do tempo verbal é sempre importante destacar que não faz diferença para a gente, então se você anota, por exemplo, se seu motorista não é multado, não foi multado, não será multado, então o veículo não ultrapassa, não ultrapassou, não ultrapassará, a forma verbal não tem problema. O que eu sempre coloco para vocês é que a gente não pode alterar o verbo, ou pelo menos alterar o sentido, porque até a alteração de verbo, dependendo da situação, eles fazem. O que a gente não pode ter é a alteração do sentido, ok? Quando eu falo eles fazem, nem falando especificamente da Fundação Carlos Chagas, porque nesse caso a banca é totalmente pertinente, eles não aprontam nenhuma pegadinha nesse sentido de questão de verbo, certo? Então fica aqui só o reforço para que vocês entendam que anotei não ultrapassou, não ultrapassará, não ultrapassa. Isso aqui é um detalhe. O mais importante é vocês entenderem o que, do ponto de vista lógico, a gente está fazendo em termos de cálculo, que é a ideia de negar o que estava no final, trazendo para frente, e o que estava no início, eu também negar, jogando para trás. Perfeito? Vamos dar uma olhada nas alternativas para ver se das que tinham conectivo, se então alguma delas trouxe essa escrita. Olha a letra A. A letra A diz que se o motorista não foi multado. Perfeito, a gente começa dessa forma mesmo. Se seu motorista não foi multado, se o motorista não foi multado, então o seu veículo ultrapassou os 50 km por hora. Aí nós percebemos um erro, porque a equivalência teria que se dar com a sentença o veículo não ultrapassou os 50 km por hora. Então a letra A fica errada, pois eles não desmentiram a segunda parte, né? Como se eles tivessem pegado a primeira parte e mandado para trás simplesmente sem negar. Letra C a gente deixa por enquanto, porque traz a equivalência com o conectivo ou, e a letra D diz que se o motorista foi multado, então o veículo ultrapassou 50 km por hora. Já está errado, porque por um processo de equivalência, eu tenho que começar afirmando que se o motorista não foi multado. Então a letra D está fora, e a letra E também, por um processo de equivalência, a gente percebe que não tem a ver com a reescrita que nós apresentamos aqui. Por exclusão, então, a gente consegue garantir que o gabarito correto é a letra C. Bruno, mas como que eu provo que a letra C está correta? Muito bem, vamos ficar aqui então com a observação e com o indicativo da regra, mas você já sabe que a resposta correta para essa aqui tem que ser a letra C. Agora, como que a gente fez então para chegar na letra C?
Bem, uma regra, se você não estava se lembrando, você tem que anotar, é essa então. É uma regra de equivalência para o conectivo sim então, que é a contrapositiva. Outra regra de equivalência que a gente tem para o conectivo sim então, é essa que está aí. É a regra que transforma o conectivo sim então. Lembrem-se, a setinha apontada para a direita é o indicativo do conectivo sim então. E esse símbolo que está aqui, caso você não conheça, vale aí o reforço, é o símbolo do conectivo OU. Esse símbolo que eu estou colocando para vocês aqui no meio é o símbolo de equivalência, como se fosse o sinal de igualdade dentro do raciocínio lógico. Então o que eu tenho aqui é um processo em que eu transformo o se então no conectivo OU. Para facilitar um pouquinho a sua vida e para que você consiga memorizar essa regra, eu utilizo o mnemônico sentou Neymar. Sentou Neymar. Tá vendo aí o Neymar, craque da seleção brasileira, sentadinho aí na sua foto? Por que a gente vai se lembrar que sentou Neymar? Que é uma regra de equivalência que transforma, portanto, o conectivo se então no ou, e que para você transformar o conectivo se então no ou, você tem que negar a primeira parte e tem que manter a segunda parte. Neymar vem da ideia de negar a primeira, manter a segunda. E você nega a primeira e mantém a segunda, lembra o que o Neymar fez? O Neymar apareceu aí na sua fotinho, sentado. Então, sentou. Sempre que você transforma do se então para o ou do ou para o se então, importante deixar claro sempre isso, eu transformo do se então para o ou transformo do ou para o se então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Então vocês vão entender que o gabarito correto foi a letra C, por quê? Se eu negar a primeira parte deste se então, onde estava sendo dito que o veículo ultrapassa os 50 km por hora, eu iria dizer que o veículo não ultrapassa os 50 km por hora, ou, então o que eu fiz aqui? Aqui eu acabei de negar. Neguei a primeira e agora eu vou fazer o quê? Eu vou manter a segunda. Manter a segunda, eu iria manter então que o seu motorista ou seu motorista será multado. Perfeito? Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de negar a primeira e manter a segunda. O veículo não ultrapassa os 50 km por hora, ou o veículo não ultrapassou os 50 km por hora, ou o seu motorista será multado, ou o seu motorista foi multado, qualquer coisa nesse sentido. E aí vocês vão perceber que é o que ele colocou aqui na letra C. O veículo não ultrapassa os 50 km por hora, perfeito. Eles apresentam aqui o conectivo ou, do jeito que nós colocamos aqui, ou seu motorista é multado, não tem problema, eu ter escrito aqui como será e ele ter afirmado que seu motorista é multado, certo? Vale também já chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui importante, que é o seguinte: o conectivo ou, ele é um conectivo que é comutativo. Na realidade, de todos os conectivos que nós iremos trabalhar, o único que não é comutativo é o conectivo sim então. Todos os demais admitem a troca de posição das proposições obtidas. Então, onde você anotou aí que o veículo não ultrapassa os 50 km por hora ou que o seu veículo será, ou que o seu motorista será multado, se você quiser anote aí. Você poderia reescrever também dizendo que seu motorista será multado. Eu poderia começar a minha sentença daqui, olha. Seu motorista será multado ou o veículo não ultrapassa os 50 km por hora. Bruno, você tem certeza que é importante para mim, para essa minha prova da Cefaz Goiás, guardar essa ideia da comutatividade? Sim, eu vou te mostrar aqui no nosso curso que nós temos questões da Fundação Carlos Chagas em que eles fazem uso da ideia da comutatividade. E é natural que muitos candidatos às vezes cheguem à resposta correta, mas não encontrem essa resposta correta simplesmente porque esqueceram que haveria a possibilidade de você simplesmente trocar aquelas posições ali das proposições. Então fiquem atentos. Conectivo e, conectivo ou, conectivo se e somente se, todos eles são comutativos. Então, se você anota a sua resposta e se ela não está escrita exatamente daquele jeito, dê uma conferida, porque às vezes falta só você chegar e trocar a ordem das proposições que você chega ao gabarito indicado. Perfeito?
Passamos então pela primeira aqui do nosso intensivo. Maravilha, olha, questão já importante, pois nela nós apresentamos aqui então as possibilidades de equivalência do conectivo se então, a contrapositiva e a regrinha do Neymar, onde a gente transforma do se então para o ou. Só para justificar, talvez alguns de vocês aí tenham ficado perdidos, mas para quem já faz as nossas turmas regulares aqui dentro do portal já sabe, né? Brunão, o que tem a ver essa figurinha que apareceu aí embaixo mesmo? É porque essa chamada que está aqui eu costumo colocar que é o meu exemplo clássico da contrapositiva. Se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Sempre que você precisar se lembrar da equivalência do se então, lembre-se disso. Se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Vocês vão perceber que é exatamente o movimento que está anotado aqui como regra. O não dirija, eu mando para frente negando. E aí eu passo a ter dirija. O beber, eu mando para trás negando. E aí passo a ter então não beba. Essa é a ideia da contraposição. Eu não posso simplesmente negar, eu não posso simplesmente inverter. É um movimento duplo. Eu preciso negar as duas partes e depois inverter. Tudo bem? Passamos então por essa. Maravilha. Só mais um detalhezinho que é o seguinte. Bruno, cara, tô indo fazer prova pesada aí, área fiscal. Você joga para mim aqui no curso uma questão de técnico, professor. Poxa, me ajuda aí. Moçada, para quem já faz os cursos aqui, sabe o quanto a gente é focado. E realmente, se eu percebesse que questões de nível médio não seriam interessantes para a gente aqui, eu não colocaria. Mas no caso específico da Fundação Carlos Chagas e para a parte de raciocínio lógico, a gente não percebe diferença de nível de questões de nível médio para nível superior. Claro, a gente tem provas de nível superior com uma pegada mais pesada, assim como a gente tem provas de nível médio com nível de questões bem alto. Então, nessa preparação, o que eu sempre coloco para vocês é que o mais importante entre você observar o nível da prova que você está treinando, uma prova de nível médio ou uma prova de nível superior, para mim o mais importante é que você esteja treinando exclusivamente com questões da Fundação Carlos Chagas. É o seu caso? Ótimo. Então não me interessa se a prova é de nível médio ou se a prova é de nível superior. O importante é a gente treinar com questões da FCC. Para mim não adianta muito se você vem treinar, por exemplo, com questões do CESP, que tem uma pegada muito diferente em alguns aspectos, na parte de lógica proposicional. Então, o ideal é o tempo inteiro, a partir de agora, você realmente está focado na sua banca. E o trabalho de selecionar aquelas questões que a gente entende que são pertinentes para o seu concurso, pode deixar, fica tranquilo, que é a minha função aqui, entregar para vocês tudo mastigadinho, para que você possa sair do outro lado nessa reta final, simplesmente fazer o quê? Sentar a bunda na cadeira, estudar e aproveitar o seu tempo para isso. Perfeito? Vamos embora então, vem comigo para a próxima questão que eu separei para vocês aqui no nosso intensivo, que é a seguinte. Essa aqui foi aplicada no concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, prova também de 2018 da FCC, questão que veio dizendo que em uma empresa todos os funcionários devem receber vale-refeição mensalmente e nenhum deles pode fazer mais do que 20 horas extras em um mês. O setor de recursos humanos da empresa identificou que essa regra não foi cumprida em determinado mês. Dessa forma, é correto concluir que nesse mês, necessariamente, e aí vem aqui então essas alternativas. Então, olha, de novo, é uma outra questão para cargo de nível médio, mas que a gente vai trabalhar aqui no curso com resolução de questões para cargos de nível superior que tem uma pegada exatamente nesse sentido. Essa questão que está aqui ela é importantíssima, pois vai tratar de dois pontos. Negação de conectivo, no caso aqui negação do conectivo e vai tratar também da parte dos diagramas lógicos, já que a gente tem proposições aqui que apresentam quantificadores, olha, o todo e o nenhum. Então, questãozinha também importantíssima aqui para a nossa revisão. Então, vamos lá. Bruno, por que você falou que essa questão vai tratar de negação? Porque ele coloca aqui, olha, que essa regra não foi cumprida em determinado mês. Se a regra não foi cumprida, é porque o que foi colocado aqui tem que ser desmentido. Aquilo que está ali, que a gente entende como uma verdade, se ela não foi cumprida, eu tenho que fazer com que aquilo se transforme numa mentira. E o processo de fazer, do ponto de vista lógico, com que algo que é verdadeiro se torne uma mentira, ou o contrário, né? Algo que é falso se torne uma verdade, a ideia de trabalhar com valores opostos está intimamente ligada à ideia de negação. Então aqui vamos por partes. Eu precisaria que no primeiro momento você se lembrasse como que a gente faz então negação de sentença que traz conectivo E. E eu preciso que você então melhore a sua fala, caso aí do outro lado você esteja dizendo que para negar o E nós temos que utilizar o conectivo OU. Ah, para negar o E tem que ser o OU, para negar o E tem que ser o OU. Vamos com calma. Para negar o conectivo E, não necessariamente a alternativa vai trazer o conectivo OU.
Claro, na maioria esmagadora das questões que nós temos da FCC que tratam de negação do conectivo E, não se discute o fato de que na maioria das provas da FCC eles trazem a negação do E realmente como se fosse com o conectivo OU. Mas eu tenho aqui a função de lembrar você que há também a possibilidade de negarmos conectivo E utilizando o conectivo sim então. Para você negar o conectivo E com o conectivo sim então, você vai manter a primeira parte, trocar o conectivo E pelo sim então e negar a segunda. Então a regrinha que nós apelidamos como sendo a regrinha do mané. A regrinha do mané é uma regra que permite negar E com sim então e já antecipo, o contrário também. A regrinha do mané é uma regra que serve para você desmentir o sim então com o conectivo E. Bruno, vamos por partes. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas primeiro para a gente ver se tem necessidade de eu testar o conectivo ou, melhor, se tem necessidade de eu testar o conectivo sim então. A gente vai ver que não, certo? Apesar de poder negarmos o conectivo E com o conectivo sim então, não faz sentido querer aplicar essa regra nessa questão porque nenhuma das alternativas acabou trazendo o conectivo sim então. Então você vai ficar preso aqui à mais famosa, que é a lei de De Morgan. Negação de E com o conectivo ou, eu nego todas as partes fazendo a troca do conectivo. Só que então é importante que você saiba que negação de conectivo E, isso é uma regra. Negação de conectivo E jamais será feita com o próprio conectivo E. Anote aí, você não vai negar conectivo E com o próprio conectivo E. Para negar o conectivo E, você vai trazer a ideia do ou se for uma pegadinha, vamos dizer assim, o sim então. Então dá uma olhada se com isso você não consegue descartar aqui algumas alternativas. Olha aí a letra A. A letra A traz para a gente uma sentença que tem conectivo E. Então eu não preciso nem pensar na possibilidade da letra A como gabarito. Isso com certeza está errado. Não se nega conectivo E com o próprio conectivo E. A mesma situação acontece na letra B. A letra B traz para mim também conectivo E. Então, tá fora. Letra C, vocês vão perceber que na letra C eles nem trazem conectivo. Então, a gente já vai ver que essa aqui não vai fazer sentido mesmo. A gente vai perceber que o gabarito correto está aqui, entre a letra D e a letra E. Como que a gente faz, então, agora a negação das duas partes? Não é isso que diz a regra? Olha, eu tenho que negar todas as partes. Então, significa que você vai ter que negar para mim que todos os funcionários devem receber vale-refeição mensalmente. Essa proposição é uma proposição da forma todo A é B. Trata-se de uma proposição categórica. Então, essa parte, olha, das proposições categóricas fica subentendida no seu edital, na parte que fala sobre diagramas lógicos e conjuntos. Então, negação de proposição da forma todo A é B, você vai se lembrar que vai ser feita com uma sentença da forma algum A que não é B. Ou podemos aceitar também, até como negação, sentenças do tipo nem todo A é B. Isso já apareceu em prova da FCC. Mas é claro que o mais comum é desmentirmos o todo A é B com uma sentença da forma algum A que não é B. Então vem me ajudar aqui. Como que eu faço para desmentir que todos os funcionários devem receber vale-refeição mensalmente? Dizendo que tem algum funcionário não deve receber vale-refeição mensalmente. Algum funcionário não deve receber vale-refeição mensalmente. Esse algum, vale lembrar, esse algum pode ser substituído pelo existe. Então, existe funcionário que não deve receber vale-refeição mensalmente. Eu posso substituir esse algum pelo menos um. Pelo menos um funcionário não deve receber vale-refeição mensalmente. Há funcionário que não deve receber vale-refeição mensalmente. Perfeito? Então, olha, neguei a primeira parte, estou trocando o conectivo E pelo conectivo OU e vou desmentir a segunda parte. A segunda parte diz que nenhum deles, ou seja, que nenhum dos funcionários pode fazer mais do que 20 horas extras em um mês. Essa minha segunda sentença, que traz o quantificador nenhum, ela acaba sendo uma sentença da forma nenhum A é B. Quando nós vamos desmentir proposições da forma nenhum A é B, lembrem-se, eu preciso encontrar algum A que seja B.
A ideia da negação das categóricas consiste no fato de você negar os universais mostrando que tem pelo menos um cara que fura a regra. Se eu quero dizer que nenhum A é B, se eu quero dizer, por exemplo, que nenhum dos meus alunos é canhoto, eu não preciso dizer que todos os meus alunos são canhotos. Muito pelo contrário, isso inclusive está errado do ponto de vista lógico. Para você desmentir que nenhum aluno é canhoto, basta você encontrar algum aluno que seja canhoto, perfeito? Então, nessa sentença que disse que nenhum deles pode fazer mais do que 20 horas extras, como que eu desminto que nenhum dos funcionários pode fazer mais do que 20 horas extras? Ora, afirmando que tem algum deles que pode fazer mais do que 20 horas. Então, vou desmentir dizendo isso, olha, ou algum deles pode fazer, mais do que 20 horas extras em um mês. Perfeito? Dizendo que pelo menos um deles pode fazer mais do que 20 horas extras em um mês, que há algum desses funcionários que pode fazer mais do que 20 horas extras em um mês. Então perceba que a negação do nenhum, eu sempre falo que a negação do nenhum é para você ver como um trunfo na sua prova, que é uma negação simples, basta você trocar o nenhum pelo algum, certo? Então agora confere comigo das alternativas que tinham sobrado. A letra C, então, a gente já descartou. Aqueles que fizeram menos do que 20 horas não receberam vale-refeição, isso não tem nada a ver com a proposta que a gente tem de negação. Na letra D é cometido um erro também clássico e que você vai poder colocar como regra aí, pode anotar. Não se nega todo com todo, não se nega todo com nenhum. Vá anotando aí, se você não se lembra, coloca aí, olha. É regra, eu não posso negar todo com todo, eu não posso negar nenhum com nenhum, eu não posso negar todo com nenhum, eu não posso negar nenhum com todo, eu não posso negar o algum com algum. Então, o todo e o nenhum, eles são vistos como quantificadores universais. Eu não posso desmentir um universal com o próprio universal, eu tenho que desmentir um universal com um existencial. Mesma situação com relação ao algum. O algum é visto como um quantificador existencial. Eu não desminto o algum com o próprio algum. Eu preciso desmentir o algum com algum dos dois universais, ou com o todo ou com nenhum, perfeito? Então a letra D, a gente também facilmente poderia descartar, porque eles trazem a negação dessa sentença que tinha o todo com uma outra proposição que também tinha o todo. Então aqui, indiscutivelmente, a gente vai perceber que o gabarito correto é a letra E. Letra E, que veio dizendo que pelo menos um funcionário não recebeu vale-refeição, do jeito que a gente colocou aqui, olha, algum funcionário não deve receber, então desmentindo dizendo que pelo menos um funcionário não recebeu vale-refeição ou que fez mais do que 20 horas extras, que é o que nós colocamos aqui. Ou algum deles, então, ou algum funcionário fez mais do que 20 horas extras. Perfeito, gabarito correto, letra E. Apesar da alternativa não estar escrita exatamente com as mesmas palavras que eu coloquei, isso é importante também destacar, mas a gente percebe que é a alternativa que, de forma equivalente, traduz o que a gente anotou aqui, ok? Gabarito correto, então, para essa letra E, dando uma repassada aí, caso você ainda não tenha anotado e precise, as regras que nós utilizamos. Negação de E com ou e, já anote aí a possibilidade da negação do E com sim, então. E trabalhamos também aqui a negação das proposições categóricas, mais especificamente a negação do todo, com algum junto com o não, e a negação do nenhum, utilizando o algum A, que é B. Tá aí a confirmação, então, do gabarito para vocês, letra E. Vamos para a última, então, desse nosso primeiro bloco, questão que foi aplicada para cargo de auxiliar de fiscalização agropecuária, concurso da CEGEP Maranhão, de abril de 2018, prova organizada pela nossa banca, aqui no nosso intensivo, só resolução de questões da Fundação Carlos Chagas. Uma afirmação que seja logicamente equivalente à afirmação: se Luciano e Rafael se prepararam muito para o concurso, então eles não precisam ficar nervosos. Então uma afirmação equivalente a essa é, e aí vem essas que foram apresentadas. Moçada, a gente tem aqui então a presença de uma condicional, tenho aqui a presença do conectivo se então, e ele fala de equivalência. Nós já falamos na resolução da nossa primeira questão que por um processo de equivalência, o conectivo se então pode se transformar no próprio conectivo se então, ou o conectivo se então pode transformar no conectivo ou. Só que para essa que está aqui, não faz sentido a gente trabalhar com a equivalência com o conectivo ou, porque letras A, B, C e D trazem opção com o próprio se então. E a letra E,
Letra E acaba trazendo aqui uma ideia meio que com conectivo E, o que também não vai fazer sentido nenhum para a gente. Então, se for por um processo de equivalência, vai ser pelo processo da contrapositiva. Qual que é mesmo o processo da contraposição? É a ideia do movimento duplo. É a ideia do se beber não dirija, se for dirigir não beba. Você tem que então pegar o que está no final e mandar para frente negando, e tem que pegar o que está no início e mandar para trás negando. Onde está sendo dito que eles não precisam ficar nervosos, eu vou desmentir dizendo que eles precisam ficar nervosos. Só que eu estou falando de quem? Já que eu estou iniciando a minha frase, eu digo então que eles são quem? A Luciana e o Rafael, né? Então, se Luciana e Rafael precisam ficar nervosos, se Luciana e Rafael precisam ficar nervosos, ou simplesmente, né, se Luciana e Rafael estão nervosos, alguma coisa nesse sentido, então é porque acontece o que com eles? Então, aí eu teria que desmentir a parte que afirma que eles se preparam muito para o concurso. Então a equivalência seria o seguinte, olha, se a Luciana e o Rafael estão nervosos ou precisam ficar nervosos, então é porque o quê? Como que eu pego esse início e jogo para trás negando? Dizendo que então eles não se prepararam muito para o concurso, certo? Então eles, Luciana e Rafael, não se prepararam muito para o concurso. Perfeito? Vamos dar uma olhada nas alternativas que nós temos aqui. Letra A fala que se Luciana se preparou para o concurso e Rafael não se preparou. Não viaja nessa, nada a ver. Aqui ele tenta separar os dois. De forma nenhuma a gente vai poder fazer isso. Letra B fala que se Luciana e Rafael precisam ficar nervosos, ó, começamos bem. Se Luciana e Rafael precisam ficar nervosos, então eles não se prepararam muito para o concurso. Perfeito. Então eles não se prepararam muito para o concurso. Nosso gabarito correto vai ser a letra B. Até porque a letra C fala que se Luciana e Rafael não precisam ficar nervosos, está errado. A equivalência vem com a garantia de que a Luciana e o Rafael precisam ficar nervosos. E a letra D fala também meio que separando, né? Se a Luciana não se preparou muito e o Rafael se preparou muito, então a gente não vai separar os dois elementos aqui. Gabarito correto para essa que está aqui foi a letra B de bola. E aí com isso então a gente fecha o nosso primeiro bloco da aula de número 1 aqui do nosso intensivo preparatório para o concurso da Cefaz Goiás na parte de raciocínio lógico e quantitativo. Fica comigo, já já a gente continua aqui mandando ver com a resolução de outras questões da FCC para deixar vocês no pique total para essa prova. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!